No vídeo de hoje, eu vim trazer um vídeo um pouquinho diferente, porque eu recebi um comentário no último vídeo que eu fiz a resenha das canetinhas da Compactor, dos dois kits. A Sandra comentou que já usa a Compactor há muito tempo, que ela gosta muito do custo-benefício da marca, que para colorir os Bobbie Goods e livros de colorir está sendo um custo-benefício muito maior do que você comprar aqueles marcadores à base de álcool, que está com preço um pouco mais elevado. E nesse mesmo comentário ela pediu para que eu fizesse um teste usando a canetinha e depois o lápis de cor por cima. Então eu vou fazer o teste aqui junto com vocês. Eu nem preparei muito roteiro para esse vídeo também, porque eu estava preparando outro conteúdo para postar hoje, mas eu achei esse comentário super interessante. E eu tô aqui com essas canetinhas da Compactor. Lembrando que eu vou deixar o link de todos esses materiais aqui na descrição. E não só as canetinhas da Compactor, eu também trouxe essa caixa de lápis de cor da Compactor de 48 cores, que também é da linha Nel Pen. E eu já tenho uma resenha dessa caixa aqui no canal. Eu vou deixar linkada aqui nos cards e eu recomendo que você vá assistir depois que esse vídeo acabar. Eu trouxe essa caixa aqui da Nel Pen, raças e cores. Nós temos aqui tons de pele e também alguns tons de verde, amarelo, vermelho, que são muito úteis para você fazer todo tipo de colorido. Só com essas 12 cores aqui dá para você fazer muito colorido legal. E eu tenho também aqui essa caixa da Nel Pen Mirim, que é Nel Pen também, assim como essa, só que o tamanho é bem menor, como dá pra ver. E essa caixa aqui é de 24 cores, essa é uma collab que a Compactor tem com a Haribo, que foi lançamento desse ano. E ambas as canetinhas, só pra ressaltar e deixar esse detalhe, ambas são hidrocor, ou seja, são canetinhas à base de água. E para fazer o teste também, junto aqui, sendo da Compactor, como eu disse, também da linha Nel Pen, nós temos os lápis de 48 cores, que são super pigmentados e eu adoro esses lápis aqui. Eu falei melhor sobre eles no vídeo que eu fiz aqui no canal. E eu vou escolher algumas cores aqui para estar fazendo esse teste. Vou usar tanto as Nel Pen Mirim. Eu vou escolher um tom de rosa, vou pegar esse rosa aqui que é mais clarinho, e deixa eu ver, de marrom e verde, eu tô amando esses tons de marrom aqui, e amarelo. Não vou pegar muitas cores não, porque senão aqui vai ficar muita bagunça. Vou usar esses 3 tons da Nel Pen Mirim. Olha que coisinha mais fofa essas canetas, elas são super pequenininhas. Eu vou pegar também aqui de tons de pele, pra ficar uma coisa assim bem variada. Mas depois, pra finalizar o vídeo, eu vou fazer um desenho. Na verdade, eu fiz o esboço do desenho, só vou colorir junto com vocês e fazer também no próprio desenho esse teste, se dá pra usar lápis de cor sobre as canetinhas. Deixa eu pegar aqui também alguns tons de lápis de cor. Vou pegar alguns tons um pouco mais escuros. Esse lápis aqui eu deixei cair, tá até sem ponta, meu Deus. Vou pegar uns tons um pouco mais escuros pra fazer sombreamento mesmo. Vou pegar esse tom aqui, esse laranja. Eu não vou abrir a caixa toda, porque senão vai fazer uma grande bagunça aqui. Esse marrom, que é um pouco mais escuro. Eu não peguei nenhum tom de azul, então acho que vai ser esse tom de marrom é meio claro, só por isso mesmo. Eu vou pegar esse preto aqui. Eu acho que tá bom já. Eu não peguei nenhum roxo, eu gosto muito de fazer sombra com roxo, mas no momento eu não tô achando aqui um roxo que seja bem intenso, bem escuro. Vou pegar esse daqui. Eu vou fazer um tipo de sombreamento. Não vou fazer um teste aqui primeiro com essas Nel Pen Mirim. O que eu acho interessante dessas canetas é que você pode fazer tom sobre tom com elas mesmas. Então, assim, se você tá querendo fazer ou colorir um desenho, no caso é só colorir um desenho, né? Então, se você tá querendo colorir um desenho, às vezes quer fazer um sombreamento, por mais que seja um sombreamento leve, você pode passar só uma camada da caneta e depois
que você espera a tinta secar, como ela é hidrocor, ela seca bem rapidinho. Você vai e faz uma segunda ou terceira camada, só que aí também depende do tanto que o seu papel suporta. Aqui no caso eu estou usando uma sulfite comum, mas é mais recomendado que você use um papel acima de 120 gramas, apesar de não transferir tanto. Eu fiz aqui primeiro com as Neopen Mirim, e eu só vou fazer uma demonstração aqui, ainda com a Neopen Mirim, depois de como é uma sobreposição da mesma cor. Eu fiz aqui os quadradinhos pra gente ter o teste se ela pega, se essas canetas pegam lápis de cor por cima. E eu vou começar aqui com esse tom de rosa. Eu tô com esse aqui que é um pouco, tipo, essa cor parece uma cor meio vinho, um vermelho bem escuro. E passando aqui por cima, pega assim. Ela pega a cor do lápis, só que de uma forma um pouco mais suave. Só que o que eu acho interessante aqui, acho que eu já tô passando umas 2 camadas de lápis só aqui, porque eu quero forçar mesmo. É interessante que você pode fazer um degradê. Então, se você quer fazer um sombreamento no seu desenho e sente essa falta de fazer um degradê por conta das canetas não serem à base de álcool, você não conseguir fazer um degradê mais suave, com o lápis fica bem interessante. Mas, como eu disse, espera secar um pouquinho a tinta da caneta e depois você pode ir aplicando o lápis sobre o pigmento. Olha só, fica um efeito bem bonito, bem interessante. Agora, sobre esse amarelo aqui, eu vou passar um laranja. Esse laranja aqui já pegou melhor no amarelo. É interessante você, para fazer um sombreamento, para ficar mais bonito, usar a canetinha com um tom um pouco mais claro, pelo menos essa é uma recomendação que eu faço. E o lápis de cor, você usar um tom um pouquinho mais escuro. Não precisa ser o preto necessariamente para fazer sombra, até porque senão fica uma sombra muito escura e dependendo do efeito que você quer fazer, não fica muito legal. Mas olha que efeito bonito que ficou, principalmente nesse rosa aqui. Agora, no marrom, eu peguei um marrom que não é tão escuro esse marrom aqui. Só que ele pega muito bem também. Olha só que interessante. Eu confesso que me surpreendeu. Me surpreendeu aqui no vídeo junto com vocês. Se você também estava achando que não ia pegar muito bem, pode usar. Só que uma dica que eu dou, até uma dica extra que eu vou deixar aqui, é, por favor, não forçar muito o lápis de cor, porque principalmente se você estiver usando uma folha bem fininha como eu tô usando aqui, vai acabar rasgando. E a gente não quer isso, né? Nos nossos desenhos. Então, olha que legal esse efeito. Eu vou fazer aqui com laranja. Caramba, que legal, fica muito bonito. E dá pra você brincar com as cores, fazer do jeito que você achar melhor, usar marrom, usar laranja. Por exemplo, aqui, eu tenho esse verde. Esse aqui já é da Neopen Gigante Raças e Cores. Esse verde aqui, ele já é um pouco mais intenso. Então, para fazer um sombreamento, fica legal usar uma cor um pouquinho mais escura. E o interessante dessas canetas, que às vezes você tá começando a colorir com elas, e você acha que vai ficar muito escuro na hora que você tá preenchendo o local que você quer colorir. Mas, de acordo com o que elas vão secando, elas vão clareando um pouquinho. Vou passar aqui na frente. Esse tom de marrom, ele é um pouco mais quente do que esse outro que eu usei aqui da Neopen Mirim. Eu ia fazer o teste de tom sobre tom das canetinhas, até esqueci. Fiquei muito surpresa, muito admirada com o resultado.
que ficou aqui, ficou muito legal. Eu vou usar aqui de novo esse tomzinho de rosa, fazer mais um retângulo, pra mostrar o tom sobre tom das canetas, só com as canetas, pra você ver como é interessante. Eu fiz um quadrado muito pequeno, pra você ver como é interessante que elas, com a própria caneta, a própria cor, no caso, o próprio pigmento, você pode criar outros tons. Claro que é da mesma cor, mas pode fazer tom mais claro, tom mais escuro. Isso fica muito legal para você usar nos seus desenhos. Antes de fazer aqui, com o lápis de cor, eu vou fazer um tom sobre tom com esse rosa. Já deu uma secadinha. Mas eu poderia ter esperado secar mais, porque senão teria perigo de rasgar a folha. Olha aqui a diferença do tom sobre tom. O mesmo rosa que eu usei aqui, eu usei mais uma camada aqui e já deu uma escurecida. E é isso que eu falo sobre a sombra sem ter o degradê. Se você quer ter um degradê com as canetinhas, por exemplo, você não vai conseguir. Mas é interessante usar o lápis de cor para fazer esse efeito aqui de degradê. Agora eu vou usar esse tom de azul. Para aplicar sobre esse verde. E aqui eu consigo o mesmo efeito. Apesar de que, por ser um tom de azul, ele não tá aparecendo muito. Eu vou usar essa cor vinho aqui, que é um vermelho mais escuro, um bordeaux. Aqui já pegou melhor. Dá pra ver agora que já pegou melhor. Mas é interessante você usar no desenho, se você quer fazer um desenho um pouco mais realista, semi-realista, é interessante você fazer a base com as canetinhas e depois tá usando o lápis de cor. Cria um efeito muito bonito. E dá pra fazer várias camadas de lápis de cor, como eu tô fazendo aqui. E o interessante é, quanto mais clara for a cor da canetinha e mais escuro o lápis de cor que você usar sobre, você vai ter um efeito diferente. Você vai ter uma sombra até melhor, eu me arrisco a dizer. Olha só, aqui eu passei laranja e esse tom de vermelho bem escuro. Então, a gente já teve um efeito diferente. Olha só que legal. Agora, aqui nesse marrom, eu vou passar o preto. Eu queria fazer o teste com o preto. E olha só que legal. Só que esse preto aqui da Compactor, ele, no lápis de cor, na canetinha também se comporta assim. Mas no lápis de cor, ele é super pigmentado, esse preto. Eu acho esse preto aqui muito legal para você fazer sombras em áreas que tá bem escura mesmo. Olha só que interessante. Aí eu faço aqui mais algumas camadas para preencher bem. Se você quiser preencher bem, você faz umas 2 ou 3 camadas. Bem intenso no lugar que você quer mais escuro. E olha que efeito legal. Dá para cobrir quase a canetinha toda. Vou fazer um efeito aqui. Fica muito legal. Então, é possível sim você usar a canetinha como base para fazer os seus desenhos, para colorir, no caso, o seu desenho. E depois você vem com um lápis de cor para fazer esse efeito de degradê. E só para finalizar essa parte do vídeo, eu quero mostrar que dá para fazer esse tom sobre tom com a canetinha. Só que eu peguei o amarelo, não tá valendo tanto porque o amarelo não tem tanto destaque assim. Mas aqui a gente já vê uma pequena diferença. Vou esperar secar um pouquinho para passar uma terceira camada. E na terceira camada você vai ter uma cor mais intensa e diferente. Vamos ver? O papel aqui tá suportando muito bem, apesar de ser um sulfite. Coitado do meu sulfite aqui. Mas dá pra ver que é interessante você usar as canetinhas para colorir. Você pode usar tanto com lápis de cor, mais de uma cor diferente aqui,
com duas cores aqui, uma oposta à outra, ficou bem legal, bem interessante também. E dá pra você fazer o sombreamento com a canetinha, passando mais de uma camada. Com uma camada a cor vai ficar mais clarinha, com duas camadas mais intensa e com 3 camadas mais intensa ainda. E se o seu papel suportar, você pode fazer até 4 camadas. Mas o que eu achei interessante mesmo foi esse degradê que você pode fazer com o lápis de cor sobre a canetinha. Bom, e para deixar o conteúdo um pouco mais completo, eu tinha que fazer um teste fazendo uma primeira base com as canetinhas. No caso aqui eu usei só uma nesse tom de azul que eu achei super lindo, para depois fazer uma segunda camada. Na verdade eu fiz até mais camadas, para ver se eu conseguia deixar um efeito mais realista. E eu me impressionei bastante com o resultado, não deixei nenhum ponto de luz aqui nesse círculo antes de transformar ele em esfera. Eu gosto muito de fazer esse tipo de teste, porque a partir de uma forma plana, que é o círculo no início, você fazendo uma construção de camadas e luz e sombra, você consegue transformar essa forma plana, que é bidimensional, em uma esfera, que é uma forma tridimensional. Então, você consegue ver volume e profundidade através da luz e sombra. E aqui, como eu disse, eu não deixei nenhum ponto de luz direto na camada que eu fiz com a canetinha. E eu optei por isso porque eu quis deixar um sombreamento um pouco mais intenso com lápis de cor. E aqui, como vocês podem ver, eu usei 3 tons diferentes. Mas o fato de eu não ter deixado nenhum ponto de luz foi para ver a intensidade da cor que o lápis poderia chegar, a intensidade que eu poderia chegar com os lápis de cor. E esse ponto que eu deixei sem colorir com o lápis de cor é o ponto que representa a luz. Então, ficou um colorido um pouco mais duro, porém, sem deixar de ter essa parte que é uma sombra mais homogênea, feita com um lápis de cor. E para fazer desenho realista, tá muito aprovado. E para finalizar aqui, eu não fiz nenhum desenho realista, eu fiz esse desenho do Jake, eu colori no caso, o que eu me arrependo um pouco, porque eu acredito que eu poderia ter explorado um pouco mais essa mistura da canetinha, fazer a base com a canetinha e depois vir passando o lápis de cor por cima. Aqui eu vou usar no caso em alguns pontos mais específicos que eu achei interessante pôr um pequeno sombreado. Mas eu ainda quero vir fazer um teste, pode ser num vídeo longo ou num vídeo curto. Eu quero saber de você, deixa aqui no comentário se você prefere o vídeo longo ou o vídeo curto, fazendo um outro teste, só que agora fazendo um desenho mais realista mesmo. Desenhando, por exemplo, uma fruta ou até mesmo um rosto ou um animal, fazendo essa primeira base com o lápis de cor, fazendo a primeira base com a canetinha e depois passando o lápis de cor por cima para conseguir fazer um sombreamento que a gente já sabe agora que é possível. E assim, eu fiquei super encantada com o resultado, fiquei muito surpresa também, porque eu comecei esse vídeo sem acreditar muito que poderia dar certo. Eu quis fazer esse teste por conta do comentário da Sandra, como eu disse no início do vídeo, que é inscrita aqui do canal, porque eu achei interessante fazer esse teste, porque eu queria testar mesmo para ver se realmente pegava o lápis de cor sobre a canetinha. Porque a gente vê, às vezes, outros artistas, no caso, fazendo desenho, mas usando outros marcadores à base de álcool, que parece que ele tem uma textura um pouco mais leve, essa é a única palavra que eu consegui encontrar agora, e depois passando o lápis de cor por cima. Porque você usar o marcador para fazer uma primeira base para o seu desenho, vai deixar o processo muito mais rápido. Só que, claro que nesse ponto, nós precisamos saber escolher certinho as cores. É importante, é interessante você fazer um teste de cor antes de usar essa técnica, no caso. Pega uma folha separada, não sei o que você vai querer colorir aí no seu desenho, mas separa uma folha para fazer teste antes. Essa é uma dica que eu deixo para você também. E começa por cores mais claras. Faça a sua base com cores mais claras, porque depois vai ser mais fácil para você conseguir fazer o sombreamento, caso você queira um resultado mais realista. E esse foi o resultado do desenho. Eu gostei do jeito que ficou, essa cor super intensa, esse amarelo super vivo das canetinhas da Compactor, que tem uma ótima pigmentação, também com esse pequeno efeito
do lápis de cor em alguns pontos mais específicos que eu quis pôr um leve sombreamento. Claro que eu poderia ter aproveitado muito mais fazendo um desenho um pouco mais realista, mas eu vou, como eu disse, trazer isso em um vídeo futuro. Comenta aqui o que você achou desse teste, dessa técnica que você pode usar aí nos seus desenhos também. Diz pra mim se você usaria ou não usaria. Eu também peço para que você curta o vídeo, para eu saber que você gostou desse vídeo, desse processo, e também para que compartilhe com algum amigo seu que gosta de colorir com canetinhas, mas ainda não sabe que dá para usar o lápis de cor por cima. E eu peço também para que você se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito e gostou desse tipo de conteúdo, e ativa o sininho para receber mais conteúdos assim como esse. E lembrando que eu vou deixar o link de todos esses materiais aqui na descrição do vídeo, caso você se interesse e queira comprar. E também eu vou deixar aqui na tela a playlist das resenhas de materiais de desenho, em que esse vídeo está incluso também. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Fique com Deus e eu te espero no próximo vídeo.